Meus prezados e meus queridos irmãos, que a graça e que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Seja bem-vindo ao nosso canal, o canal da Palavra de Deus. Deus tem uma palavra para a sua vida. Quero te convidar a se inscrever em nosso canal, para que todas as semanas você venha estar recebendo os nossos vídeos. E para você que quer ter acesso ao slide que estou utilizando nesse vídeo, que preparei especialmente para você, é só você olhar embaixo na descrição desse vídeo, estará disponível um link. É só você clicar em cima e você será direcionado para o local que está os nossos slides. E lá você terá a possibilidade de baixar esse arquivo para ser utilizado lá na sua igreja. Pois bem, nós chegamos a mais uma escola bíblica dominical, uma escola bíblica dominical virtual, através desse meio de comunicação, o YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp. Nós podemos te alcançar através desse vídeo e temos plena certeza e convicção que você será abençoado poderosamente. Nós estamos no segundo trimestre deste ano de 2020, estamos em mais uma revista e a lição que estaremos estudando será a lição de número 2, que tem como tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Como sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu essa epístola, esta carta, aos irmãos que se encontrava na cidade de Éfeso. Paulo estava preso em prisão domiciliar, mas direcionado, conduzido pelo Espírito Santo, ele escreveu esta carta e ele descreveu a sublimidade, a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino, do projeto de Deus, que ele, sendo o Senhor do tempo, com aquele que não está limitado ao tempo, com aquele que está no controle do tempo, ele planejou de antemão conceder bênçãos para o seu povo escolhido, para os seus eleitos, e bênçãos espirituais, que nós só alcançamos por intermédio da pessoa de Cristo. E foi em Cristo, na cruz do Calvário, na sua obra que foi realizada na cruz do Calvário, que o nosso Deus, ele estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Essa doutrina, este ensino, é um ensino glorioso que revela o imenso amor de Deus. E por isso, queridos, devemos nos alegrar. Por isso, pois em Cristo fomos eleitos, somos escolhidos para desfrutar desse maravilhoso plano
E o nosso desafio neste domingo, na escola bíblica dominical, nós, professores, o nosso desafio é que, após essa lição, os nossos alunos sintam-se agraciados por tão extraordinária bênção. E assim como o apóstolo Paulo, em sua carta, louve a Deus, glorifique a Deus por tão maravilhosa bondade e misericórdia para com os pecadores que somos nós. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele disse que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em Romanos 6:23, ele disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo podemos desfrutar, podemos tomar posse dessas bênçãos espirituais. O nosso texto áureo, o nosso texto de ouro e de valor, está em Efésios capítulo 1 e versículo 3, onde Paulo, após a sua pequena introdução, deixando a sua marca apostólica, ele começa a louvar a Deus e dizer: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então são todas as bênçãos, sem exceção, todas as bênçãos espirituais. Deus resolveu nos abençoar. Aprove a Deus a nos favorecer através da pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós somos levados a outro patamar. Verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Quando volto no tempo, antes que todas as coisas fossem criadas, parece que posso ver Deus Pai Todo-Poderoso assentado em seu trono, fazendo planos, projetos para o seu povo. Porque a Bíblia nos diz que Deus nos elegeu, nos escolheu. E isso devemos lembrar que é por causa de Cristo. Antes da fundação do mundo, antes que fosse criado o sol, antes que fosse criado a lua, antes que fosse criadas as estrelas, antes que fosse criado o vento, antes que fosse criado os rios, os mares, antes que fosse criado o homem, antes que fosse criado o planeta Terra, antes que fosse criado o universo, Deus nos elegeu. Para quê? Para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Leitura diária. Nós temos aqui uma leitura diária que é de suma importância
que tanto professores como alunos venham levar a sério a leitura diária de segunda a sábado, para que venha se interagir mais com a lição. Porque cada texto desse, cada frase dá uma luz, é um ponto de partida para termos mais clareza nesta lição. Por exemplo, o comentarista, ele usa o texto de Efésios capítulo 2, verso 11 ao versículo 13, e ele utiliza a seguinte frase: o que éramos e o que somos em Cristo. A pergunta é: o que éramos e o que somos em Cristo? Terça-feira ele usa Efésios capítulo 1, verso 4 ao 6, e ele diz que Deus nos elegeu e nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo. Na quarta, ele utiliza o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 18. E ele afirma que Cristo foi enviado por Deus para salvar os pecadores. Na quinta-feira, ele utiliza o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10. E ele afirma da seguinte forma: a salvação é alcançada somente pela graça de Deus, somente pela graça de Deus. Sexta-feira, 1 João capítulo 3, versículo 21 ao 23, ele nos instrui que Deus atende aos pedidos dos fiéis por intermédio do seu grande amor. E no sábado, o último texto está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 ao versículo 22, onde ele afirma: o Espírito Santo é o quê? O depósito que garante, ele é o penhor, a nossa herança. Aleluia! Então é importante que você, professor, você superintendente, venha incentivar aos alunos estar lendo a leitura diária. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 e versículo 9 ao 14, que diz assim: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Descobrimos-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito àquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência de conversão extraordinária no caminho de Damasco. E depois disso o apóstolo Paulo percebeu que ele recebeu em sua vida a morada
do Espírito Santo. O Espírito Santo passou a morar na vida desse grande homem de Deus. E ele aprendeu que a partir dali, ele foi selado com o Espírito Santo, ele foi marcado, e que naquele exato momento, ele era propriedade de Deus. Ele pertencia a Deus. E que o Espírito Santo, o mesmo que estava nele, é o penhor. Ele é a garantia da nossa herança. Da nossa herança para a redenção da possessão em Deus. É por isso o apóstolo Paulo escreveu esta carta, mesmo em um momento de adversidade, inspirado pelo Espírito Santo. Ele, em uma situação difícil, ainda com a sua pena, com a sua tinta, escrevendo esta carta, ele começou a louvar a Deus e dizer: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele é bendito? Por que ele tem que ser adorado? Por que ele tem que ser glorificado? Porque ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E ele nos elegeu antes da fundação do mundo. E Paulo disse: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Ele se revelou para nós, revelou a sua vontade, o seu querer, o seu desejo para nós. Desejo esse era congregar na pessoa de Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, no seu tempo, na sua hora, todas as coisas, nos céus e também na terra. Bênçãos espirituais, que Paulo diz que nós somos feitos heranças, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, daquele que, segundo a sua vontade, o conselho da sua vontade, do seu querer, porque ele é soberano, ele decidiu isso. E é por isso que devemos louvar a Deus por essa tão grande salvação. Nós que ouvimos também o evangelho da salvação, aceitamos Jesus como Salvador, também nós somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança, de que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja amada. Devemos também fazer como o apóstolo Paulo, louvarmos a Deus por essas bênçãos espirituais que nós encontramos em Cristo Jesus. A nossa lição, ela tem um objetivo geral. Esse objetivo geral é um resumo de toda a lição, de todos os tópicos, introdução, textos que foram utilizados. Qual é o objetivo geral desta lição? O que o professor tem que atingir, esclarecer para os seus alunos as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus? Para isso, nós temos que nos aprofundar, nos dedicar para atingir o objetivo geral. E além do objetivo geral, nós temos os objetivos específicos desta lição, que está registrado em cada tópico desta lição. O primeiro objetivo específico que devemos atingir como professores no primeiro tópico é refletir a respeito da nossa nova posição
em Cristo. Qual é a nossa nova posição? Segundo tópico e segundo objetivo que devemos atingir nesse tópico é evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E por último, que é o último tópico, e o objetivo que temos que atingir é explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O ponto central da nossa lição é: Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Se Deus nos concedeu, então tome posse em nome do Senhor Jesus dessas bênçãos espirituais. Porque você está em Cristo e Cristo está em você. Como Paulo disse em suas palavras: já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo que Jesus conquistou na cruz é seu. Ele conquistou para você, para mim e para nós. Tome posse das bênçãos espirituais em nome de Jesus. Talvez você não tenha um carro, talvez você não tenha uma casa própria, talvez você não tenha um bom emprego, talvez você não tenha um bom salário, talvez você não tenha um centavo no banco, mas de uma coisa eu tenho certeza: você tem a Cristo. E como o salmista no Salmo 23, ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em outras palavras, ele estava dizendo: se eu tenho Deus, se eu tenho Cristo, eu tenho tudo e de nada tenho falta. Ele supre todas as minhas necessidades. Então Cristo preenche aquilo que falta na nossa vida. Glória a Deus. Introdução. Nesta lição, queridos, nós vamos abordar a grandeza, nós vamos abordar a excelência e a perfeição do projeto divino, do projeto de Deus. Que projeto é esse? Para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Todos nós, quando lemos a carta do apóstolo Paulo, vamos conseguir perceber que desde a eternidade o nosso Deus, ele elaborou um plano de salvação. E ele, através do seu Filho amado Jesus Cristo, executou esse plano. Um plano de restauração, reconciliação com a humanidade caída. É por isso que é importante nós entendermos que Paulo, nessa carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente o quê? Grato a Deus, agradecido ao Senhor. Por isso que em todas as cartas, principalmente, que eu gosto muito daquele texto que está em 1 Tessalonicenses, ele diz: em tudo dei graças, porque esta é
a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Paulo se mostra aqui profundamente grato, agradecido. Ele está dando graças a Deus pela revelação que ele estava recebendo nesta carta. A revelação do mistério, porque era algo oculto, algo escondido, algo encoberto, que estava no coração de Deus e que foi revelado na pessoa de Cristo Jesus. E então o apóstolo Paulo, nesta introdução, ele nos convida nessa epístola a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Então é importante que nós não venhamos perder o foco desta lição e abordar essa grandeza, a excelência, a perfeição do projeto de Deus. Projeto esse que foi projetado na eternidade. Projeto esse que é projeto de restauração, reconciliação com a humanidade caída. Projeto esse que foi revelado na pessoa de Cristo e que devemos glorificar, assim como Paulo glorificou a Deus por essa tão grande revelação. No livro de Amós, capítulo 3 e versículo 7, está escrito que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E a Bíblia ainda diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E ele fez essa promessa desde o livro de Gênesis. Promessa de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Esse é o nosso primeiro tópico. O nosso primeiro tópico, nós vemos a nova posição em Cristo. No passado, querido, nós estávamos o quê? Estávamos perdidos e condenados à morte eterna. Não tínhamos esperança, não tínhamos quem pudesse nos ajudar, nos socorrer, nos livrar, nos salvar nesta terra. Mas Deus, Todo-Poderoso, por sua infinita graça, o seu favor imerecido, Ele nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então, é a nossa nova posição em Cristo. E por isso vemos a doxologia do apóstolo Paulo nesta carta aos Efésios. A palavra doxologia, ela vem de duas palavras gregas. A palavra doxa quer dizer glória. E a palavra logia quer dizer palavra. E a doxologia quer dizer manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressão de exaltamentos, como Deus seja louvado, aleluia. Então é importante que a doxologia ela venha acompanhada da verdadeira adoração.
Então, nesse primeiro tópico e o primeiro subtópico, vemos a doxologia, que após o apóstolo Paulo expor os versículos de abertura da epístola, o capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, o apóstolo Paulo ele apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus, do versículo 3 ao versículo de número 14. E ele já começa a sua frase no versículo 3 dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, quando ele estava dizendo bendito, ele estava dizendo digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Verdadeiramente, temos que ser grato a Deus e adorarmos a Deus em espírito e em verdade. E dizermos o quanto Ele é digno de louvor. Por isso que Isaías, na sua visão, via os anjos dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. O apóstolo Paulo, ao dar sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo eterno, e suas bênçãos concedidas aos homens, nesse trecho bíblico, ele trata de quê? De um hino teológico de gratidão. E ele é categórico, ele é repetitivo, ele é insistente, ele é persistente. E ele diz: louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. E na sua carta, o apóstolo Paulo, ele faz alusão à Santíssima Trindade. Nós vamos encontrar nesse texto que nós lemos, da leitura bíblica em classe, a doutrina da Trindade Santa. É importante a gente saber que só existe um Deus que subsiste em três pessoas distintas. E é importante que você saiba que o Espírito Santo não é menor do que o Filho, e que o Filho não é menor do que o Pai. Todos eles são iguais, igualmente em poder. Todos eles são onisciente, onipotente. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E o Pai, ele planejou, o Filho executou, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, ele deu a ordem aos seus discípulos: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Vemos igualmente que antes da morte e ressurreição de Cristo, quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão, nós vemos ali a doutrina da Trindade presente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho é batizado nas águas. O Espírito desce sobre o Filho e o unge para o ministério terreno. E o Pai soa com a sua voz gloriosa e diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, que a Trindade Santa seja louvada, seja engrandecida e seja exaltada. Deus Pai planejou, Deus Filho executou e o Deus Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Os três estão empenhados na obra da salvação. É por isso que Paulo, ele é claro em dizer que nós somos abençoados com bênçãos espirituais. São bênçãos espirituais, não são bênçãos materiais. Por quê? Porque elas são dos lugares celestiais, não é deste mundo, é do reino espirituais. E quais bênçãos são essas que o apóstolo Paulo menciona ao longo desta passagem que nós lemos na leitura bíblica em classe, que está na carta aos Efésios? Primeira bênção espiritual. Deus nos elegeu para sermos santos. Nunca se esqueça desta palavra santo. Deus nos elegeu para sermos santos. Você não era, mas ele nos colocou na posição de santo. Nos predestinou para sermos filhos. Você não era, mas ele te colocou na posição de filho. Nos fez agradáveis para si. Você não era agradável a Deus. Você não fazia aquilo que agradava a Deus. Mas agora você é agradável. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Você era escravo. Você era cativo. Você estava com as algemas da escravidão do pecado. Mas ele pagou um preço e nos remiu por meio do seu sangue. Que bênção gloriosa! Nós somos remidos. Nós não éramos. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Ele decidiu nos acolher. Antes, ele nos expulsou do jardim do Éden, mas ele resolveu abrir a porta novamente e dizer: Adão, Eva, pode entrar novamente no jardim. Revelou-nos a palavra da verdade. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Aleluia! Louvado seja Deus! E a nossa nova condição, isso é importante. A expressão que Paulo utiliza em sua carta em Cristo é uma expressão muito gloriosa, poderosa, que mexe com o nosso coração. Porque só em Cristo
que nós somos abençoados com toda a bênção espiritual. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Que a partir de sua pessoa e obra realizada na cruz do Calvário, é que nós alcançamos a bênção espiritual. Quando nós ouvimos o evangelho da salvação, deixamos e nos arrependemos dos nossos pecados, deixamos o Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E rendermos aos seus pés, aceitando Ele como nosso Salvador. Nós tomamos posse de uma nova vida, de uma nova condição de vida. Nós estamos em uma nova posição em Cristo, meus irmãos. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. E é importante sabermos que isto é o oposto da antiga vida em Adão. Nós éramos escravizados pelo pecado. Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Você estava nas trevas, andava em trevas, mas agora você veio para a verdadeira luz. Você era filho das trevas, filho do maligno, mas agora você é filho da luz, filho de Deus. Olha a nova condição, a nova posição que você se encontra. Olha o patamar que Deus te colocou, entregando seu único filho para morrer na cruz por nós. Por isso devemos fixar nessa expressão que Paulo diz em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Temos paz com Deus. Em Cristo somos reconciliados com Deus. Em Cristo somos justificados. Em Cristo somos perdoados. Em Cristo somos abençoados. Desfrutamos de todas as bênçãos, todos os benefícios advindo desta redenção. Por isso, Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, ele disse: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, nas coisas terrenas. As nossas bênçãos, querido, as nossas bênçãos é espiritual. E a nossa vida aqui nesta terra é passageira. Estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos. Nós saímos da escravidão de Faraó. Estamos caminhando pelo deserto em direção à terra prometida. A terra prometida. O cordeiro já foi sacrificado, o sangue já foi passado nas vergas das portas. Nós estamos livres e em direção à Nova Jerusalém. Estamos em uma nova posição. De escravo passamos a ser livre. De filho do maligno passamos a ser filho de Deus. De trevas passamos a ser luz. De injusto passamos a ser justos. Que Deus seja glorificado e exaltado por essa nova posição que Ele nos colocou. A síntese do nosso tópico, que é um resumão, uma resenha do
tópico de número 1 é as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos ser agradecidos. Nunca se esqueça disso. Guarde isso. Você está em uma nova posição, em um novo patamar. Você está em uma nova condição. Você recebeu bênçãos espirituais da parte de Deus. Você tem uma nova vida em Cristo. Seja grato, seja agradecido. Chegamos ao nosso segundo tópico. Vamos falar aqui de uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora, queridos, o pecado tenha adentrado ao mundo por intermédio de Adão, Deus, ele projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e, por fim, na restauração de todas as coisas para louvor da sua glória. Então nunca se esqueça, o pecado não, o inimigo não, e não vai conseguir frustrar os planos de Deus. Jó, em suas palavras, ele disse: eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Isaías, ele disse em seu livro que ainda antes que houvesse dia, o Senhor disse: eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém conhece os mistérios de Deus. Ninguém consegue frustrar os planos de Deus. O inimigo pode até tentar, mas ele que vai sair frustrado e derrotado todas as vezes. E nós precisamos saber que nesse primeiro subtópico do nosso segundo subtópico, nós temos a revelação do mistério. O que é mistério? Mistério é algo oculto, é algo encoberto, mas nós temos a revelação, nós recebemos a revelação. E que mistério é esse? É o mistério da sua vontade. Paulo sinaliza em sua carta que esse mistério ele foi revelado. E que mistério é esse? E que revelação é essa? É a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito ao quê? Aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de quê? De salvar os pecadores. Em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele mesmo disse que a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus.
Então é importante que nós venhamos a entender que Deus elaborou esse plano segundo a sua soberana vontade. Essa vontade divina, ela é revelada segundo o seu beneplácito. Isto é, de acordo com o que lhe agrada, fazer por amor e misericórdia. Então, nosso Deus, ele é misericordioso. Ele é misericordioso. O profeta Jeremias, quando escreveu as Lamentações, ele mesmo expressou em seu livro que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas são eternas. Então, por isso que nós precisamos louvar a Deus e sermos gratos a Deus, porque a sua vontade foi executada conforme ele designou, e ela foi executada por intermédio do teu Filho amado Jesus Cristo. Para quê? Para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Então é importante voltarmos no tempo, há 2000 anos atrás. Como João disse que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram criadas por ele. E nada do que existe, existe sem ele. Mas ele disse: o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Ele veio para executar o plano de Deus. Precisamos, querido, seguir o exemplo da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus, com a sua bondade e misericórdia, fez tudo por nós. E o que nós temos feito para Deus? Que nós venhamos também dar o nosso melhor, como Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. A plenitude dos tempos. Paulo revela, queridos, que esse plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas, incluindo tudo o que Cristo criou, porque Ele é o Criador. E tudo subsiste por Ele. É importante dizermos que céus e terra estarão submissos à autoridade e soberania de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme Romanos capítulo 14, verso 11, e 2 Coríntios capítulo 10, versículo 11. O pecado de Adão trouxe um grande estrago para a humanidade e para a criação de Deus. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão será restaurada, é restaurada completamente em Cristo. Mas isso na plenitude dos tempos.
plenitude dos tempos que nós precisamos entender o que realmente significa. E essa plenitude do tempo é o tempo de Deus. Essa declaração, a plenitude dos tempos, ela não tem uma conotação universalista, uma ideia de que no fim todos serão salvos. Como eles utilizam a expressão uma vez salvos, salvos para sempre. Temos aí um grupo que tem disseminado a doutrina da predestinação, que uns foram predestinados para a condenação e outros foram predestinados para a salvação, independente das suas atitudes, independente da sua vida com Deus ou não. E eles usam muitos textos como base para afirmar a sua doutrina. Mas é importante sabermos que estamos no barco da salvação. Quem é o capitão desse barco é Cristo. E todos aqueles que estão nesse barco da salvação, navegando nesse barco da salvação, estão predestinados à salvação. Mas porque estão no barco, estão em Cristo e Cristo está neles. Porque não adianta nada estar em Cristo e Cristo não estiver em você. Como Paulo disse em suas palavras, já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas a ideia principal da plenitude dos tempos é que tudo será como Deus planejou, e que Cristo, a cabeça da igreja, e é também cabeça do universo. Nessa expressão, a plenitude dos tempos que Paulo utiliza, nós vamos encontrar uma palavra grega importante. Porque no grego nós encontramos a palavra tempo, cronos, que não é cronos. Nós encontramos a palavra grega que não é cronos, mas que traz a ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então, aqui o comentarista está dizendo o seguinte, que a palavra grega para tempos, na expressão que o apóstolo Paulo utiliza, não é cronos. Porque essa palavra em grego traz a ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino, ao tempo de Deus, previamente determinado para que todas as coisas estejam sobre o domínio de Cristo. Então nós temos que entender que as coisas não acontecem em nosso tempo, mas acontece no tempo de Deus, no tempo de Deus. E a Bíblia diz que Deus não tarda, não retarda a sua promessa. Ainda que o ser humano a tenha por tardia. Mas a Bíblia é clara em dizer que passarás os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar.
cai-se as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Murcham-se as flores, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O dia vai, um dia vem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, o nosso Deus, ele é fiel em sua palavra. Só que o tempo de Deus não é o nosso tempo. A hora de Deus não é a nossa hora. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então, a dispensação, a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aleluia. Louvor da sua glória. O apóstolo Paulo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para os também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. É importante a gente saber que a bênção é para todos. É destinado a todos. Deus não faz acepção de pessoas. A salvação não é só para os judeus. As bênçãos não é só para os judeus. As promessas não é só para os judeus. É para a igreja, que é composta de judeus e gentios, pessoas de todos os povos. Então Paulo, ele ratifica que igualmente que o propósito da eleição não é outro, senão louvar e glorificar a Deus. Que Deus seja glorificado. É tudo para louvor da sua glória. Para louvor da sua glória. Ambos os povos são herdeiros da promessa de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, devemos ter uma vida cristocêntrica neste mundo. Devemos andar como Cristo andou. Devemos viver Cristo. Devemos pregar Cristo. Devemos testemunhar Cristo em nossas vidas. Devemos adorar a Cristo, não só com palavras e ações. Devemos sim, palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo, a glorificarem e exaltarem a Deus. O que você é? O que você faz? O que você possui? Você sabe de onde vem? Uma coisa nós precisamos colocar em nosso coração: o que somos hoje, a posição que nós se encontramos, o que nós estamos fazendo e o que nós possuímos vem de Deus. Pois isso começa na sua vontade e tem que culminar na sua glória. Louvado seja Deus. A síntese do tópico 2. Os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo inclui a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Então, os decretos eternos de Deus, planejados por nosso Deus antes da fundação do mundo, executados pela pessoa bendita de Cristo, inclui a salvação de nós pecadores
e a restauração de todas as coisas. Louvado seja Deus por isso. Vamos para o nosso último tópico. Nosso último tópico está titulado como o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Como eu disse, o Espírito Santo é Deus. E ele trabalhou em conjunto com o Pai e o Filho. E continua trabalhando na igreja. O Espírito Santo desempenha um importante papel no plano de salvação, idealizado por Deus Pai Todo-Poderoso. E nós vemos o selo do Espírito Santo nesse primeiro subtópico. E devemos aprender que quando nós ouvimos o Evangelho da salvação e por meio da fé nos rendemos a Cristo, de imediato recebemos em nossa vida a morada do Espírito Santo. E ele nos cela, ele nos marca. E devemos entender que o selo, ele é uma marca de propriedade. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você pertence a Deus. Você é propriedade do nosso Deus. Nos tempos bíblicos, o selo ele era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo. E o próprio Espírito, ele testifica daqueles que são filhos de Deus. Está em Romanos capítulo 8, e versículo 9, 15 e versículo 16. E o maligno não lhes toca. 1 João 5, 18. Estamos debaixo da sombra do Onipotente. Nenhuma praga chegará à sua tenda, 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nós estamos blindados, estamos guardados e protegidos, e o maligno não lhes toca, não nos toca sem o consentimento do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, quando o Espírito Santo ele toma posse da nossa vida, ele nos regenera, ele nos purifica, ele nos santifica, porque assim a terceira pessoa da Trindade tem esse papel fundamental de regenerar, de purificar, de santificar o pecador. A Bíblia também diz que ele é que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Ele produz o caráter de Cristo em nós. Nós somos servos de Cristo e devemos estar arraizados na tua palavra e devemos dar frutos para cima e para os lados. Que tudo que nós fizermos venha a ser para a glória de Deus, mostrarmos que nós somos selados com o Espírito Santo, que nós temos a marca da promessa, que nós não somos deste mundo, que somos peregrinos nessa terra e estamos em direção à Nova Jerusalém. Paulo também diz que
o Espírito Santo é o penhor, além de ser selo, ele é o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. Essa palavra arrabon, ela tem uma origem semítica e ela era usada nas transações comerciais. Para o quê? Assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. O que Paulo está ensinando para nós, o que Paulo quer transmitir para os irmãos que estavam em Éfeso, o que Paulo quer transmitir, porque a sua carta atravessou os séculos e chegou até nós. E ele nos ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Que garante a nossa herança em Cristo. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Nós aceitamos Jesus como Salvador e temos a garantia de que nós somos salvos, porque o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. Ele é a garantia da herança em Cristo, de que nós somos filhos da eternidade e somos filhos de Deus, somos filhos da luz. Louvado seja Deus. Somos selados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo realmente é o penhor da nossa herança. Ele assegura o preço e ele garante o nosso pagamento, a nossa herança. Louvado seja Deus. E é importante sabermos que quando nós empenhamos alguma coisa, nós temos que voltar para buscar e pagar um preço para resgatar aquilo que nós empenhamos. Mas Cristo fez diferente. Ele pagou antecipadamente o preço. Ele foi, mas ele prometeu buscar os seus escolhidos, os seus eleitos. E a garantia disso é o Espírito Santo, que é o depósito, o penhor, aquele que nos garante a herança em Cristo Jesus. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Mas isso não quer dizer que o crente que está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está válida aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Então a doutrina da predestinação não se encaixa na doutrina da salvação da forma que eles querem, de que uns foram destinados para a condenação e outros para a salvação. Não, Senhor. Todos aqueles que têm o selo do Espírito Santo têm a salvação garantida. Mas se ele sair da linha, sair dos trilhos, o Espírito Santo não vai permanecer com ele e ele vai perder a sua salvação. Síntese do tópico 3. O Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação. Os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. Realmente, o Espírito Santo faz morada na nossa vida. Porque agora nós somos salvos, somos pertencentes a Cristo. E o Espírito Santo é a garantia da vida eterna.
Aleluia. E conclusão, nunca se esqueça que o nosso Deus, ele elaborou um plano excepcional, extraordinário, glorioso, excelente, grandioso. Esse plano que foi revelado e resultou em reconciliação do ser humano com Deus, por intermédio da pessoa de Cristo e a sua obra que foi realizada na cruz do Calvário. E em Cristo será restaurada todas as coisas visíveis e invisíveis. Tudo isso é importante que nós vamos ser gratos a Deus por ambos os propósitos, tanto de reconciliação do ser humano com Deus, tanto da restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis, em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, no tempo de Deus, no Kairos de Deus, não no Cronos do homem, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Que nós não venhamos viver o Cronos, mas que nós venhamos viver o Kairos. Que nós não venhamos viver o tempo do homem, o nosso tempo, mas que nós venhamos viver o tempo de Deus, no relógio de Deus e na hora de Deus. Porque Ele sabe a hora certa e o momento certo de realizar todas as coisas. Louvado seja Deus. Então nunca se esqueça que você foi colocado em uma nova posição e você é um abençoado, um privilegiado. Eu sou um privilegiado, sou escolhido, sou elegido, sou separado. Para que tudo isso? Para que Deus fez tudo isso? Para louvor da sua glória, para louvor da sua glória. Ele é digno de glória e de louvor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe poderosamente. Acesse as nossas redes sociais. Entre em nosso Facebook. Temos o link também do nosso blog, onde você pode baixar os slides. Temos o nosso Instagram e temos também o nosso canal no YouTube, para que você possa se inscrever e assim fazer parte desse glorioso canal da Palavra de Deus, o nosso canal IBTPR, o Instituto Bíblico Palavra Revelada. Que Deus te abençoe poderosamente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Seja grato a Deus, seja grato a Deus. Em tudo dei graça, porque esta é a vontade de Deus. Aleluia.